Segundo livro de Samuel, capítulo 12, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e a criara, e que em casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto for um pouco, eu teria acrescentado tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? E Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste no oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas fosse que com isto deste motivo a que blasfemastes os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Amém? Pai, nós te damos graças, obrigado pela tua palavra, que o teu Espírito Santo venha conduzir esta palavra aos nossos corações, e a tua igreja possa ouvir a tua palavra, ouvi-la com entendimento, para louvor, para a glória do teu nome. Que o Senhor, ó Pai, cumprirá o propósito desta palavra em nossas vidas, segundo, ó Pai, que o Senhor nos enviou. Assim seja, para a glória e para o louvor do teu nome, Senhor. Trata-nos com a tua palavra, Senhor. Que nós tenhamos ouvidos, ó Pai, como diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que assim seja, Senhor, para a glória e para o louvor do teu nome. Glorifica-te, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o capítulo anterior, que é o capítulo 11 de 2 de Samuel, ele vai falar do pecado de Davi com Betseba, né?
O capítulo 12, que é essa primeira parte que eu li, ele vai falar a respeito do arrependimento de Davi. O pecado ele é uma arma muito poderosa, entende? Se nós olharmos no princípio, quando Adão e Eva estavam no jardim, o diabo ele usou essa arma, essa máquina, eu costumo dizer máquina, né? Destrutiva, que se chama pecado, para poder tirar o homem da presença de Deus. Tirou Adão e Eva e Adão do jardim. Após Adão e Eva pecar, eles foram expulsos do jardim. E a vida deles não foi igual mais. Claro que Deus restituiu, mas o pecado, ele, enquanto não há arrependimento, o objetivo dele é distanciar, separar o homem de Deus. E o homem, ele foi criado para viver com Deus. Deus criou o homem para relacionar-se com Ele, ter intimidade com Ele, ter comunhão com Ele. Isso é prazeroso para Deus. O homem foi criado com esse propósito, para louvar o Senhor, para Deus relacionar-se, uma intimidade íntima com Deus. Mas o pecado ele tem essa força, esse objetivo de criar um obstáculo, obstruir, separar, entende? O homem de Deus. Isso é. Aqui nesse capítulo 12, se nós observarmos o profeta Natan, lá no capítulo 7, do mesmo livro de Samuel, ele é um profeta que traz uma mensagem para Davi, uma mensagem, vamos dizer assim, de prosperidade, uma mensagem de conforto, não que essa não seja, mas a mensagem era uma mensagem que falou: olha, você vai construir o templo, né? Desde Deus fala para Natan, assim, desde quando eu tirei o meu povo do Egito, e eu vivi de tenda em tenda, mas o meu servo vai construir um templo onde eu vou morar, que a arca do Senhor ia ficar. E Natan, sendo profeta, além de ser profeta, ele tinha vamos dizer assim, uma amizade bem profunda com Davi. E ele entrega essa mensagem para Davi, né? E Davi, imagina, né? Receber essa mensagem, olha, né? Eu creio que todos nós recebemos mensagens de prosperidade, de bênçãos. Também já recebemos mensagens de repressão. As mensagens, quando vêm a nós, mensagens falando assim: olha, eu vou te restituir, eu vou te levantar, você vai conseguir um êxito. Às vezes traz alegria para nós e nos motiva, né? Não é assim? Imaginamos quando Davi recebeu a mensagem de Natan, né? Como Davi se sentiu. Agora, aqui Davi, Natan é o mesmo profeta, né? Tinha o mesmo relacionamento com Davi, de amizade, de companheirismo, de comunhão. Ele chega com uma mensagem já de repressão. Hoje, nós, muitas das vezes, mantenhamos certa amizade com algumas pessoas, quando elas só batem nossas costas, ou só trazem mensagem de conforto. Mas, às vezes, irmãos, um verdadeiro amigo, um verdadeiro companheiro, não é só aquele que bate nas nossas costas, ou só nos entrega mensagem de conforto, não. O verdadeiro pastor também não é só aquele que prega só mensagem de triunfo, né?
mensagem de conquista, mensagem, né, de prosperidade. Não, é aquele também que traz a mensagem, quando vem da parte do Senhor, mensagem de repreensão, se é que tem que repreender, ele tem que repreender, né? No caso de Natan, ele tem um perfil de um homem, né, que está nas mãos de Deus, e quando Deus mandou ele levar a mensagem, falando, olha, você vai construir um templo, ele foi e entregou. Aqui, Deus usa Natan também para trazer a mensagem, para poder repreender o pecado de Davi. E, irmãos, é algo muito forte isso aqui. Primeiro, nós lemos aqui que Deus usa Natan através de uma parábola para poder chegar até Davi. Deus fala com Davi por meio de uma parábola através do profeta Natan. Ele usa uma parábola. E aí ele chega, né, como de costume, né, chegar na casa do rei, né, e ele chega e fala. Aqui vai dizer que o Senhor enviou Natan a Davi, na casa de Davi, no palácio. Chegando Natan a Davi, ele disse, e já chegou agora. Conta aqui essa palavra dos dois homens, um homem pobre e um homem rico. Eu fiz questão de ler para que eu não volte a ler, mas para que nós possamos viajar um pouquinho dentro do texto, eu vou trazer aqui a memória, né? O homem pobre e o homem rico. Diz aqui que o homem pobre tinha uma cordeirinha. Essa cordeirinha, né? Ele possuiu ela, a única coisa que ele tinha, cuidava tanto dessa cordeirinha que dormia, né, na casa dele, comia na mesma comida, era algo assim muito, né? Era tudo que ele tinha. Esse homem pobre não tinha mais nada, só tinha a cordeirinha, como fosse um animal de estimação, né? E ali ele, com certeza, amava muito tudo que ele tinha. O homem rico, né, essa palavra diz que tinha muitos cordeiros e cordeiros, né? Tinha muitos cordeiros, muitos gatos, muitos animais, era um homem rico. Nisso chegou um viajante, chegou na casa do homem rico. O homem rico, como todos nós, quando chega alguém em casa, não é? O que você faz quando chega alguém na sua casa? Faz um café ou não é? Esse homem rico foi fazer isso. Você faz um café, né? Faz um bolinho de chuva, né, irmã Tereza? Faz um bolinho de chuva. Faz aquilo que você mais sabe, o que você mais gosta, né? E trata de servir, né? E eu acho, olha você vê, irmão, essa palavra traz esse ponto que nós temos de aprender com a palavra. Chegou dentro da sua casa, mesmo que seja convidado ou não seja convidado, ou que esse viajante chegou lá, ele não falou que ia, estava viajando, chegou e foi, né? E esse homem rico fez questão de preparar algo para o homem viajante, né? E às vezes, irmãos, nós, olha bem, a palavra, ela tem que nos guiar, nos conduzir, nos ensinar, né? E eu falo, né? Na casa do meu pai, quando eu fui criado, ainda desde criança, até os dias que eu saí de lá, tinha dia que fazia café 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, porque chegava tanta gente, todo que chegava, podia ser quem seja, né? Café. Era o que tinha. E se tivesse um biscoitinho, punha um biscoitinho na mesa, tivesse um bolo, colocava. Se era hora da comida, preparava um pratinho, nem ser mais pequenininho, colocava lá para essa pessoa. Era assim. A mesma já tinha até comido, já, né? Fazia nem seja uma farofinha e dava. Era assim, né? A gente aprende, diz que os bons costumes a gente aprende em casa, é isso? Os bons costumes aprendem em casa. Então a gente aprende isso. A palavra nos ensina.
recepcionar, de atender as pessoas que nos pagaram, aprenda. Tem que aprender. A palavra nos ensina isso. E nossos antepassados, os mais velhos, faziam isso. Meu pai e minha mãe faziam isso. E olha que meu pai e minha mãe não era nem ler, sabe? Meu pai não sabia nem escrever o nome dele quase. Então, como ler? Mas ele citava palavras da Bíblia. Por ouvir, ele falava texto da Bíblia. Ele citava. E aí nós vimos que eles, muitas coisas, eles aprenderam e faziam. Tinha malas práticas também, pecado tinha, mas ele deve aprender com as coisas boas. Este homem rico, ele teve uma atitude muito má, muito ruim. Mas também nós vimos que a recepção dele recepcionar esse viajante e essa atitude, essa iniciativa dele querer preparar, né, algo para atender o viajante foi muito boa, só que de uma forma errada. O que ele fez? Ele, em vez de ir no seu curral, no seu carro, e pegar lá, né, um bezerro, uma cordeira, um cordeiro e matá-lo, preparar, não, deu na cabeça dele de ir lá no homem pobre, e pegar a sua cordeirinha, entende? E matar e dar nome. E Natan, sendo instruído por Deus, sendo profeta de Deus, ele usa essa palavra e chega lá. Porque, sabe por quê? Um ponto que eu achei muito interessante aqui é que Davi tinha pecado. E ele, geralmente, irmão, o homem de Deus, o crente, o servo de Deus, quando peca, aí o que a gente espera de uma pessoa quando peca? Arrependimento, confissão. Tem que confessar e arrepender. Davi, ele pecou. Porque o problema não é, vamos dizer assim, o problema hoje não é pecar. O problema é não arrepender-se. Entende ou não? Porque hoje, sabe, nós nascemos no pecado. Então o problema não é o pecado. O problema é o não arrependimento. O não reconhecimento. E o tempo estava passando, muito tempo passou. E Davi nada de se arrepender. Nem ali. Ele pecou, que sabemos aqui no capítulo 11, do seu pecado. E ele nem estava aí. Natan, sendo enviado da parte de Deus, Deus usa essa palavra para chegar até Davi. E ele fala que esse viajante chegou na casa do homem rico, ele pega a cordeirinha do homem pobre e mata e dá para o seu viajante. E Natan, ele chega no versículo 4 e relata isso para Davi, dizendo: vindo viajando ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante, que era ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Aí você vê, não quis. Claro que aí nós vemos também, muitas vezes a gente chega alguém na nossa casa e a gente não se hospeda ou não recepciona, não atende, um pouco também por egoísmo que tem na gente, né? A gente, não, eu tenho café vai ter, não, aqui é café na casa dele, não é assim? Não vou fazer nada, às vezes a gente, não, só tem um pouquinho que eu posso fazer. Mas esse daqui, esse homem que ele tinha, mas ele não quis fazer, não quis, né? E Natan, ele pega essa palavra e fala para o rei. Então o furor de Davi se acendeu. Ele disse contra aquele homem, disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser bom. Davi falou: esse homem que fez isso deve morrer. Não pode uma coisa dessa. Às vezes a gente faz isso, sabia, irmão? A gente vê um erro dos outros, está muito errado, mas às vezes a gente faz o mesmo. É complicado. Olha, é o que disse lá Jesus, né, no Evangelho.
né? Para mim poder tirar o cisto que está no teu olho, eu devo primeiro tirar o poste, né? Que está no meu. E aí, Davi, né? Você é ele, não sei o que ele pensou, né? Ele falou: ah, o homem que fez isso tem que ser boa. Aí diz o versículo 6: e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não compadeceu. E aí Natã, mais que depressa, profeta de Deus, disse Natã a Davi: tu és este homem. Chegou para ele: você é este homem. Ele tremeu na base. Quando Natã, por isso que eu digo, irmãos, o homem de Deus, o profeta de Deus, seja com títulos que seja pastor, né? Eu já falei algumas vezes, às vezes eu prego, já não é nem como pastor, sabia? Tem mensagem aqui que eu prego já é como profeta, e você acha que é, você nem acha que é pastor, você nem, aí é outro caso, mas tem mensagem aqui que ela vem como um profeta, como profecia, sabia? Às vezes Deus me usa não é nem como pastor, às vezes não é como profeta, mas como ministro também. Entendeu? E às vezes Deus pode me usar aqui como profeta e você nem tem nada a ver. Aí vem um outro de lá que você não conhece, porque é profeta. Ele fala: olha, profeta na sua casa aí, todo domingo, toda semana, todos os dias na minha casa, você não me conhece. Sabia? Natã, como profeta, naquele momento ele não foi amigo. Ele era amigo, mas ele tinha de exercer a sua função de profeta. Eu, irmãos, para vocês, eu falo, eu tenho vocês não só como irmãos, mas eu tenho assim como amigos também. Sabe? Assim da gente se encontrar, se ver, assim, você sabe quando você já entende? Se eu sentir falta de vocês, já não é porque perdeu um membro, não. É por esse relacionamento, por essa consideração. Eu considero, não sei se vocês me consideram, mas eu considero vocês não só como membro. Entende? Não só como membro. Natã e Davi aqui, eles não eram. Eles tinham esse relacionamento, mas isso não impediu Natã de entregar a mensagem. Quando ele foi enviado da parte de Deus, ele entregou. E ali ele falou: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e isto, se for um pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas mais. Aí Natã fala assim: ó, Deus falou que ele te deu tudo, e se fosse pouco, se você quisesse mais, ele te daria. Com outras palavras, ele está dizendo: olha, sabe o que você fez? Se lembra de Urias, né? Era esse homem pobre, comparado com Davi, comparado com o rei, né? Davi tinha muitas mulheres, sabia? Davi tinha muitas mulheres, a família tinha lá. Naquela época, naquele tempo, era permitido. Não havia necessidade de Davi querer buscar outra mulher. E aqui tem um ponto chave que eu encontrei aqui nesse texto estudando e me chamou muita atenção. O matrimônio em si, o matrimônio ele é uma espécie do remédio para combater o adultério. Entende, irmãos? Presta muita atenção. O matrimônio ele é o remédio contra o adultério. Então, hoje, um casal casado, se é casado, se você tem a sua esposa, eu tenho a minha esposa,
entrar no meio dos matrimônios, entende ou não? E faz os homens ou as mulheres ir buscar outras mulheres ou outros homens. Mulheres buscar outros homens ou buscar outras mulheres. Porque no caso de Davi aqui, ele não tinha necessidade de buscar a mulher de Uzias, por mais que ele viu ela lá do outro lado. Entende ou não? Ele tinha várias mulheres. Fala assim, mesmo que você não tem, mas você tem a sua mulher, mas você tem o seu esposo, você tem a sua esposa, pode falar. Não há necessidade de você buscar outros. Mas o que o diabo faz, irmãos? O diabo, ele cria, entende? Ele cria rixas dentro do matrimônio, que começa o homem e a mulher não se relacionar, não corresponder à sua vida sexual. E muitos não fazem isso. Não. O homem, digamos, se aproxima da mulher para ter sua relação sexual, e a mulher, não. Hoje não. Aí esse homem, aí amanhã de novo, esse homem, a mulher restrita, a mulher hoje não. Ou seja, o homem também, né? A mulher quer ter um relacionamento sexual com o homem não quer. Aí isso vai levando. Aí, de repente, aparece lá. Não foi o caso de Davi. Não foi. Mas hoje, na atualidade, aparece lá uma Betseba lá. Ou seja, aparece uma lá, né? Tudo aquilo. E começa, né? Não é? Foi lá. Não é assim? É isso que acontece, irmãos. E o diabo vai construindo. Quando não é assim, de repente, o homem ou a mulher pode cair também até na pornografia, sabia? E começar a olhar e buscar meios para satisfazer aquele desejo que, na real, seria correspondido dentro do matrimônio. Aquele desejo seria protegido, o matrimônio seria uma espécie de proteção contra aquele pecado. Entende ou não? E aí o diabo vai construindo, são tantas coisas que o casal já não tem mais relacionamento, já não tem. Porque o apóstolo Paulo ele fala a respeito disso aqui, a respeito da vida sexual, tanto do homem e da mulher. Né? O corpo do homem não é do próprio homem, é da mulher. O corpo da mulher já corresponde ao homem. Mas às vezes, irmãos, a gente sabe dessa verdade, a gente conhece essa verdade, a gente lê na Bíblia, o pastor, ou o pregador, ou o evangelista, ou, como eu já falei aqui, o profeta, né? O ministro, traz a mensagem, aí eu nem tá aí. Sabe o que Natan falou para Davi no versículo 9? É o que muitas vezes nós fazemos. Olha o que diz o versículo 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, ferisse a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Irmãos, Natan chega para Davi e fala assim: olha, Davi, você desprezou a palavra do Senhor, você sabia que não poderia ser assim? Nós, irmãos, muitas vezes sabemos, as mulheres sabem dos seus deveres como mulher, sim ou não? Sabe, como esposa. O homem também sabe dos seus deveres, e muitas vezes na hora de cumprir, nós desprezamos a palavra. E aquele irmão vai, entendeu? E aí por isso nós vemos aí, tantos divórcios. Ou quando é divórcio, o camarada pega uma amante. Aí eu tenho uma mulher lá, já faz um mês que nós não temos relacionamento. Eu não aguento, eu não vou buscar outra. E acha, irmãos. Fala que não acha. A mulher é a mesma coisa. Você acha que se qualquer um de nós, não importa a idade, sai por aí e não acha? Pensa que não.
e aí nós estaremos desprezando a palavra. Entende, não? Estaremos desprezando a palavra, fazendo o que é mal perante o Senhor. Davi, ele desprezou a palavra, ele sabia que ele não podia cometer esse ato. Ele não só adulterou com a mulher de Urias, senão que ele matou ele. Olha o que ele fez, ele matou Urias. E sabe o que ele fez? Pior ainda, foi lá, ele já tinha lutado, foi lá e veio com ela como esposa. Ixi, irmãos, isso aí, e estava vivendo normal, para ele estava tudo bem. E olha o que Deus fez, levantou Natan, um amigo de Davi, fez uma parábola, trouxe essa aí parábola, entendeu? Um parábola para ver se, porque Davi não estava se arrependendo, passou um longo tempo, irmãos, por isso que ele fala lá no Salmo 51, né? Que ele tinha perdido a alegria, os ossos dele estavam esmagados, entende? Por causa do pecado. Imagina o tempo que demorou para Davi. Se você observar o tempo aqui, não foi menos de um ano. E eu diria mais, mas por que menos de um ano? Porque aqui já havia nascido um menino, e ele não tinha se arrependido. Irmãos, ó, todos nós pecamos. Talvez o seu pecado não é um pecado de adultério. Entende ou não? Não é. A pergunta é, já faz quanto tempo esse pecado? Não demores para pedir perdão. Não demore para arrependimento. Entende? Deus, olha bem, quem tinha pecado? Davi. Deus veio até Davi. A graça dele foi tão grande, entende? Que ele vem e estende a sua graça, porque Davi, até então, ele estava no chão, entende? Davi ele havia caído da graça, o pecado nos derruba da graça, Davi havia caído da graça, e aí Deus vem novamente com a sua misericórdia, com a sua graça, através do profeta Natan, estende a graça até Davi. Sendo que Davi estava esperando, Davi poderia havia se levantado, se arrependido. E o tempo foi passando, Deus foi esperando, imagina aqui, porque como havia passado mais de um ano, então Deus foi esperando Davi se levantar. É o que ele espera hoje de nós. Entende? Porque nós já temos a palavra. E o pecado, irmãos, após ele ser cometido, quando vai passando o tempo que não há arrependimento, ele vira maldade vira iniquidade. Entende ou não? Vira iniquidade. Vira uma casca. Além também da nossa mente ser cauterizada. Entende? Se cauteriza. O diabo, através dos seus demônios, dos espíritos malignos, né? O distanciamento que nós distanciamos de Deus, ele consegue cauterizar a nossa mente. E a gente vai vivendo certas condutas, certas ações, certas práticas que Deus não aprova, mas a gente pensa que é normal. Sabia? A gente pensa que é normal. A gente acostuma. A gente acostuma com certas práticas. Entende? Por isso que às vezes nós temos certo defeito, irmão, nós temos que encher de orar e pedir a Deus graça. E pedir a Deus misericórdia para quebrar certas práticas que nós temos, mesmo sendo crente, porque a gente acostuma. Entende? A gente acostuma e pensa que é uma mentira. A mentira, quando ela é repetida várias vezes, parece que é verdade. Não é? Quando vai repetindo várias vezes. E aqui o profeta fala para Davi que ele havia desprezado a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante o Senhor. E aí ele relata para Davi: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Ele
além disso, ele ainda tomou a espada de Amon, que era uma espada lá que tinha sido utilizada para o pecado. Usou uma espada que não podia ter usado. Davi usou. Entendem? O diabo às vezes por isso que eu falo que o pecado ele é uma arma do diabo e é uma máquina, né? E você vê que tem até uma música, um louvor, né? Que fala, o pecado não dói. Você já ouviu já? Pecado não dói, não dói. Porque se ele doesse, a gente não pecava. Não é? Se o pecado doesse, a gente não pecava. E aí, o pecado, na hora da consumação, parece ser muito bom. Entende? Só que, quando ele é consumado, e ele nos separa de Deus, a nossa alma, ela é esmagada, ela seca. Entende? Imaginamos Davi, durante esse período, de mais de um ano, eu creio que não foi menos de um ano, mais de um ano, que o menino já tinha nascido, a harpa dele não sendo afinada, que o pecado faz isso aí. O pecado faz nós não ler Bíblia, o pecado faz a gente não orar, entende? O pecado faz tudo isso. O pecado faz a gente não querer congregar, o pecado faz a gente não querer louvar, o pecado não permite a alegria entrar. O pecado, ele não traz gozo, ele traz tristeza. O pecado, ele traz amargura, ele traz derrota. Isso que o pecado faz, ele traz destruição. E Davi, ele estava assim, o período foi passando, e aí quando vem essa mensagem, aí no versículo 11 diz assim: assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo. Aí ele tinha várias mulheres, ele tinha, não precisava. E aqui vinha as consequências do seu pecado, o Senhor falando para ele, que da própria casa dele ia suscitar, né? Ia tomar a sua mulher e dar ao seu próximo. Olha, o que ele tinha feito oculto ia trazer a luz do sol. E disse assim: porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Olha o que diz o versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Aí Davi falou: pequei. Depois de ele ouvir a mensagem, depois que Natã entregou a mensagem, ele foi convencido. Pequei contra o Senhor. Se lembra do filho pródigo? Pequei contra o céu e perante ti. Isso falou o filho pródigo. Mas você viu lá que o filho mais velho falou: não, você pecou. Você se lembra? Ele não queria receber, porque, como já mencionei, o filho mais velho não viu e não sabia o que tinha passado no coração do filho pródigo, do filho mais novo. Quando ele tinha falado para seu pai, falado para si mesmo, entende? Aí nós vemos, irmãos, Deus usando uma estratégia para levar o filho pródigo lá no meio dos porcos, para se arrepender e reconhecer o seu pecado. Aqui nós vemos Deus usando Natã com uma palavra para fazer Davi se arrepender. Não sabemos quantos anos o filho pródigo passou longe da casa do seu pai, mas disse que ele só se deu conta quando ele se perdeu tudo que ele tinha. Aqui, Davi só se deu conta quando Deus veio, depois de um tempo, veio através de Natã, trazendo a mensagem e entregando a mensagem.
Senhor e disse: Natã, o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Se lembra que Davi falou assim: este homem tem que morrer? O homem que tinha matado a corderia, ele falou: este homem tem que morrer, porque o pecado ele mata, o pecado ele morre, né? O pecado mata as pessoas, né? A primeira morte, porque Deus falou lá para Adão e Eva: se vocês comerem daquele fruto, se vocês desobedecerem, morrerás. Entende? Morrerá. Espiritualmente, fisicamente eles não morreram, mas espiritualmente houve uma morte ali, né? Deus o restituiu novamente depois, né? Mas houve sim uma morte, que Deus tinha falado para ele: não come, se comer, morre. E aqui, o próprio Davi tinha falado: aquele homem é digno de morte. Quando Davi se arrepende, Natã fala para ele assim: o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Logo em seguida também, o profeta ele entregou a mensagem devida, a mensagem, né, para Davi, dizendo: tu não morrerás. Assim que houve o arrependimento, assim que Davi se arrependeu, a mensagem também veio e acabou. Mas aí ele falou assim: mas posto que com isto desse motivo a que blasfemaste os inimigos do Senhor. Olha, irmão, às vezes nós temos que cuidar, né? É falar: eu vou pecar, Deus me perdoa. Mas tudo bem, Deus perdoa, só que as consequências, né? Que aqui o profeta fala assim: ó, esse Deus te perdoou, tu não vai morrer, mas esse pecado deu um motivo para os inimigos blasfemar contra o Senhor. Entende? Não? Esse que é o grande problema. Então, muitas das vezes, nós temos essa certeza que Deus já nos perdoou. Só que muitas vezes as pessoas, né, os inimigos têm, né, motivo de blasfemar. E muitas vezes, aí o seu nome, o nosso nome, fica na boca de muitos. Muitas das vezes, por causa do que do pecado, são consequências. O pecado está perdoado, mas aí é o que ocorreu com Davi. Entende? É o que ocorreu com Davi. E aí diz assim: ó, desse motivo aos inimigos do Senhor, também o filho que nasceu morrerá. Aí Natã ainda fala assim: ó, o filho que nasceu, já tinha nascido o filho. Ele fala: esse filho morrerá. Por causa da consequência do pecado. E ao mesmo tempo, se você se lembra, Natã entrega a mensagem e fala do nascimento de Salomão. Entende? Então, Davi, ele até entrou em jejum, em oração. Quando esse inimigo se enfermou, ele foi em jejum, em oração, perante o Senhor, para que o Senhor ouvisse que Deus não ouviu a oração dele, por causa do pecado. Entende? Só que Deus, ao mesmo tempo, fala, né, através de Natã, que iria nascer um outro filho, que seria Salomão, aonde ele iria restituir, né, iria cumprir a sua promessa para com Davi. Mas as consequências do pecado que Davi havia cometido, sim ou sim, teria que seguir, né? Não teria como retirá-las. E é o que muitas das vezes nós temos de tomar cuidado com o pecado. Que às vezes a gente cai vamos dizer assim, de dizer assim: o Senhor é longânimo, o Senhor é misericordioso, o Senhor perdoa. É certo isso aí. O Senhor perdoa. Entendeu? Ele perdoa. Só que as consequências, muitas das vezes, é o que muitos não aguentam e não aceitam. Né? Não aceitam, não. Entendeu? Deus já pegou, e muitas vezes hoje a gente vive uma vida, certas coisas que acontecem, uma vez
Até que Deus já não perdoou mais. Aí vem algumas consequências lá atrás. Se o senhor observar aqui, Absalão, ele não vai lá com as concubinas de Davi lá e acaba saindo com elas. Alguém aconselhou ele a fazer isso. Tudo para cumprir a palavra que Deus tinha falado para eles na cama. Entende? Então, o pecado, ele é desastroso. Ele é desastroso. Ele é uma cadeia, entende? Que se não haver arrependimento, destrói. Ele corrói, ele destrui, vai destruindo. Por isso que vai vir umas cadeias que tem que ser quebradas. Entendeu? Tem que ser anuladas de acordo quando a pessoa vai se recebendo a mensagem. Apesar que hoje, muitas das vezes, Deus ele envia as mensagens. Ele envia, só que às vezes a pessoa não recebe. No caso de Davi recebeu. Davi recebeu a mensagem. Natan foi ungido, corajoso para entregar a mensagem. Entendeu? E ele era conhecedor da palavra. E eu quero finalizar isso aqui dizendo para vocês que todos nós somos conhecedores da palavra e que nós tomamos cuidado para não desprezar a palavra. Entende? Não desprezar. Davi desprezou. Ele sabia que não podia fazer aquilo. Entendeu? Nós também sabemos dos nossos deveres, não é? Das nossas obrigações, dos mandamentos do Senhor que nós devemos. Deus não obriga. Entendeu? Deus não obrigou. Davi tinha o conhecimento, ele tinha a palavra, ele não podia desprezar, e ele foi lá e desprezou. Então vamos entender quais são os nossos deveres conjugais, quais são os nossos deveres, na casa, no lar, quais são os nossos deveres com o Senhor, na igreja. Quais são todos os nossos deveres com o Senhor? Nós sabemos, por isso que nós vamos sendo instruídos. A palavra de Deus, nós temos ela. Não é nós conhecer a palavra e fazer do jeito que nós quisermos. Não. Eu tenho a vontade, hoje eu não quero. Não é assim. Entende? Não? Hoje eu não vou. Hoje não. Não é. Entende? Nós temos de realmente, eis-me aqui, Senhor. Se aplica a tua vontade. Tem misericórdia de mim. Está entendendo, irmãos? Amém? Glória a Deus. Vamos agarrar a palavra, não vamos desprezar a palavra do Senhor. Você que é casado, tem o seu matrimônio, entenda que o matrimônio é remédio contra o adultério. Entendeu? Porque se Davi não se arrependa, se ele não se arrepende, entendeu? Perdido. É igual o filho pródigo. Se arrependeu. E Deus cria meios, diversos meios para nos levar ao arrependimento. Não criou o meio lá, o filho pródigo só quando estava na meio dos porcos, que ele se deu fome. E o pai estava de braços abertos. E às vezes Deus cria situações, aí diversas situações, meios para fazer nós, tirar os seus braços. Ele está de braços abertos para nos perdoar. Entendeu? Para nos tomar novamente, como ele fez com o filho pródigo, colocar sandália nos pés, colocar o anel dele, colocar roupa, fazer festa, se alegrar. Aí nós vemos Davi no Salmo 51, regozijando em roupa o gozo da tua salvação, limpa-me mais e mais. Aí ele se arrepende, aí ele restitui novamente. Que nós não demoramos, irmãos, se arrepender. Nós entendemos que não podemos deixar para amanhã. Não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Se hoje nós estamos aqui, passamos hoje. Tem que pedir perdão hoje, peça hoje. A palavra de hoje eu tenho que melhorar isso, melhorar isso, melhorar isso. Amém? Se nós estamos de pé. Pai, eu quero te dar as graças nesta noite. O Senhor é conhecedor, ó Pai, de cada um de nós. O que passa no interior, na mente
do nosso coração. O Senhor sabe, ó Pai bendito, aonde nós, ó Pai bendito, estamos falhando, ou onde nós temos falhado. O Senhor sabe, ó Pai bendito, e conhece, ó Deus bendito, onde nós devemos, ó Pai bendito, parar e chegar diante de Ti, ó Deus bendito, e pedir perdão, reconhecer o nosso pecado, assim como o Senhor usou Natan para chegar até Davi, e ali a Tua palavra, ó Pai bendito, trouxe à tona, Senhor, e Davi, ó Deus bendito, ele se arrependeu, e o Senhor declarou perdão na vida dele. Que nós também nesta noite, ó Deus, não demoramos. Davi ficou muito tempo vivendo, ó Pai bendito, longe, a sua alma, Senhor Deus, na amargura. Ficou um longo tempo na tristeza, nas trevas. Mas o Senhor, ó Pai, esperando Davi se arrepender. Assim como o pai do filho pródigo estava esperando o filho pródigo. Quando ele viu de longe, ele saiu correndo, de braços abertos, abraçou-o e o beijou. Que assim também nesta noite, o Senhor, ó Pai bendito, através da Tua palavra, faça com que nós, ó Pai bendito, possamos, ó Pai, reconhecer, recordar dos pecados, ó Pai, pecados velhos, de tempos atrás. Que o Teu Espírito tem um poder para isso. O Teu Espírito Santo tem um poder para nos levar ao arrependimento e fazer, ó Pai bendito, nós recordar. Davi talvez tenha pensado que todo mundo já tinha esquecido, que o Senhor já havia esquecido, mas não. O Senhor, na hora certa, enviou Natan lá no palácio, na casa do rei, e falou a Davi que nesta noite também o Teu Espírito Santo enviava essa palavra para conosco. Essa palavra chega aos nossos corações, e o Teu Espírito Santo, ó Pai bendito, quebrando o nosso coração, quebrando o coração da Tua igreja, quebrando o meu coração, ó Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, e mostra, ó Pai bendito, pecados, ó Pai, que ainda talvez, ó Pai, não foram, ó Pai bendito, resolvidos. Que o Senhor tenha misericórdia. Olha para a Tua filha, olha para o Teu filho, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu te peço em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor, tenha compaixão, ó Pai de nós, perdoa-nos, ó Pai bendito, em nome de Jesus Cristo. Assim como o Senhor usou o profeta Natan para dizer para Davi, o Senhor te perdoou. Senhor Deus, o Senhor enviou Jesus e nos perdoou, e aqui nós estamos, ó Pai bendito, graças pelo Teu sangue, graças pelo sangue de Jesus que foi derramado para nos limpar e nos perdoar. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Que nós não desprezamos a Tua palavra, Senhor. Nós venhamos vivenciá-la a cada dia. Para a glória, louvor do Teu nome. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Oremos encerrando. Na terça-feira estaremos aqui. Quinta-feira também nosso culto. Às 19h30. Pai, eu quero Te dar louvores e glórias, pedir a Tua bênção sobre a Tua igreja, que Teu Espírito Santo continue, ó Pai, ministrando nossas vidas com a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E o Senhor venha, ó Pai, encontrando um coração contrito, um coração humilhado, Tu não desprezas, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos despedir desse lugar na mão da Tua presença, que o amor de Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. E todos dizem amém. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.